Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, a voz que clama no deserto, e desse momento também aqui ao quadro, um momento de reflexão. Estaremos aqui mais uma vez a meditar sobre alguns versículos da Palavra de Deus. E hoje, nessa oportunidade, o tema que estaremos tratando tem como título Doce Vômito. Doce Vômito. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor divino nos buscar o teu povo, Senhor, a tua igreja. Queremos, Senhor, te pedir a tua bênção, Senhor, durante esse momento, que aqui estaremos refletindo sobre esse tema. Senhor, ainda que um tema que nos causa repulsa, porém uma realidade no que diz respeito à vida daqueles que acabam, Senhor, por viver à margem do pecado. À margem, Senhor, da rebeldia contra o Senhor. Pai, tem misericórdia. Senhor, salva muitas almas. Liberta desse estado, Senhor, de engano. E que o Senhor tenha misericórdia. Faz isso, Pai, nós pedimos. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Doce vômito. Nós estaremos aqui refletindo sobre este tema, que a caráter parece ser repulsivo, né? Falar sobre esse assunto. Mas a Bíblia, ela fala sobre isso. Não são poucas as vezes que essa expressão vômito, vomitar, vomitará, vomitar-te-ei, está na Bíblia. Lá em Apocalipse, Deus fala de uma igreja morna. Ele disse: nem és frio e nem quente. E por ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Falava ali da cultura de então, da igreja de Laodiceia, em que tinha uma fonte que alimentava ali os dutos, né, daquela cidade, e ao tomar a água naquela condição, ela provocava esse vômito ali para aqueles que assim viessem a colocar aquela água vinda daquela fonte térmica, e isso causava essa questão, e Deus usou essa realidade cultural e histórica para falar do estado deprimente daqueles que faziam parte da igreja, porém estavam vivendo sobre a esfera de pecado, consequentemente sobre a ira de Deus. O versículo que eu trago aqui, que nós vamos estar lendo, se encontra em Jó. Jó capítulo 20, foi a leitura que eu devocional desse capítulo hoje, e me chamou a atenção esses 3 versículos, 4, né? Que nós vamos ler. Versículo 12 diz: ainda que o mal, são as palavras de Zofar, ainda que o mal lhe seja doce, observe bem, na boca, ainda que ele o esconda debaixo da sua língua. Isso aqui fala de um estado de alguém que vive unicamente sob a esfera do pecado e sem se aperceber deste estado. Ainda que não o queira largar, olha aí só. Antes o retenha na sua boca. Vamos entender isso. E a palavra de Deus vem para nós compreendermos, sermos confrontados com essa realidade. Aí versículo 14 diz: contudo, a sua comida se transforma só nas suas entranhas. Dentro dele se torna em fel de áspide. E aquilo que era doce é colocado para fora. Engoliu riquezas,
mas vomitá-las-á do ventre dele. E sabe qual é a razão? Deus as lançará. E na King James diz, versículo 15: vomitará riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las sobre a terra. Isso fala tornar público. Isso faz tornar público. Porque há muitas atitudes nossas, amados, que nós fazemos às escusas da sociedade, às escusas da família, às escusas, se chegar a esse extremo, de ter uma vida que declara ser temente a Deus, porém está absolta ao pecado, vive ao pecado, como era o caso de Israel, quando da instrumentalidade de Deus através do profeta Isaías e também Jeremias, aquelas duas tribos. Então, esse é estado. E muitas pessoas vivem sobre essa esfera, que aqui o que nós estamos tratando é do pecado, que se torna prazeroso, que se torna doce. Porém, as consequências, elas são terríveis. E eu coloquei aqui vômito, doce vômito, porque tudo isso, ainda que seja prazeroso, trará consequências. A primeira é a que o Senhor fará com que se torne público, se torne conhecido, porque o Senhor diz em Hebreus que aquilo que fazemos no secreto será revelado à luz. Assim como Davi, quando, no prazer da sua concupiscência carnal, quando vendido aos assédios, ao veneno que está em nós, que a Bíblia diz que o pecado ele reside em nós, e nós geramos ele. E a Bíblia diz que Davi, quando estava para guerrear, porque a nossa guerra ela é constante, é 24 horas, e não dá para ficar sobre um aconchego de um palácio que representa a apatia espiritual, representa o baixar a guarda, representa viver de forma relaxada com respeito à questão espiritual da nossa vida no nosso cotidiano. E diz as Escrituras que Davi, quando era para estar na guerra, estava no palácio. E diz a Bíblia que ele foi até a varanda e de lá avistou Betseba tomando um banho. E ali ele deu vazão, como diz Tiago, a concupiscência, a tentação, e ali mandou chamar Betseba. Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda usou o seu servo a questionar o rei Davi, perguntando, não é esta, quando ele mandou buscar ela, não é esta Betseba, a mulher do teu servo Urias, que estava batalhando onde ele te queria que está também encabeçando esta guerra? Aí diz-nos a Escritura que ele não deu ouvido. Por quê? Porque essa visão gerou em Davi, né? Fez com que os seus olhos brilhassem, e ele queria experimentar o sabor do pecado, o doce do adultério, em que depois tentou de todas as maneiras desfazer, porém, como o Senhor disse, vomitará sobre a terra. Por um momento, Davi viveu essa realidade em que lemos em Jó. Não por ele ser categoricamente um ímpio, porque Jó era o homem segundo o coração de Deus. Porém, por sermos de Deus, por servirmos a Deus, nos enzima, se não pela falta de nos enzima, não deixa nós fora da possibilidade
de querermos experimentar a doçura e o prazer do pecado. Mas, ainda que mantenha sobre a boca, ainda que não queira pôr para fora tal tema, o título está dizendo aqui, o versículo bíblico. Diz aqui, ainda que não queira largar, e antes o retém a boca. Foi exatamente o que o rei Davi fez. Ele falou, se achou no direito de tomar posse de uma mulher que já era casada. E quantos agora, neste momento, não estão no quarto, no leito de pecado? Quantos agora não estão em um motel? E não importa a hora, amados. Eu trabalhei em táxis de dia, seja de manhã, seja à tarde, levava pessoas, passageiros, para pegar a mulher em determinado lugar e levar para uma área de motel. E eu tinha que levar porque eu era motorista de táxi. Então essa é uma realidade não porque eu vivi, porque sabemos que eu é. Outra vez fui chamado no motel, de parte da manhã, assim que eu cheguei para trabalhar, para buscar, e ali era uma moça, filha de uma crente, e levei ela e o cara, deixei ela perto da casa dela, porque eu já conhecia aquela moça de vista, pois a mãe dela não sabia de tal fato. E ali era o doce da fornicação, se não para ela, o doce da fornicação. Agora, se o rapaz era casado, para ele era o doce do adultério. E ainda que foi feita as escusas, eu fiquei sabendo. Teve a pachorra de chamar um táxi. Mas ainda que use de todos os meios para encobrir, assim como fez Davi, se revelará. Vomitará este tão prazeroso doce do pecado. E Deus disse para Davi, o que tu fizeste em oculto, eu farei à luz do sol, quando Abisalão, que intentou tomar o reino de Davi, teve os coito com as suas concubinas na varanda sobre uma tenda aos olhos de Israel. Então esse tema não é para nos causar de princípio repugnância, mas é para nos mostrar uma realidade em que está em nós. A repugnância do pecado, ou a repugnância ao pecado, tem que estar em nós, amados. Não podemos viver à margem do pecado. Não podemos viver sob as delícias do pecado. A Bíblia dá nome ao pecado, e você sabe o que eu digo. O que Deus espera de mim e de você é o arrependimento. Porque se não nos arrependermos, se não voltarmos para os pés da cruz, pedir perdão para o Senhor Jesus e crer que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, estamos vendidos ao momento não só de ser conhecido público, quantos escândalos não vemos acontecer dentro da igreja, fora da igreja, na vida política, na vida pública, porque naquele momento Deus fez vomitar as riquezas daquela delícia, em que outrora, no campo da obscuridade viviam. No campo da obscuridade viviam. Então vai haver o tempo que Deus o tornará público, mas também vai haver o tempo do juízo final, o juízo sobre todos que não querem largar o doce. Mas o vomitar já não será proporcionado por ele mesmo, mas será provocado pela justiça de Deus, pelos atos providenciais de Deus, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. A Bíblia diz que ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar, e ainda que conhece o nosso pensamento, e ainda que viemos falar uma palavra antes que pronunciemos, Deus já sabe. Isso tem que nos trazer e nos levar ao temor. E o temor é o princípio da sabedoria. O temor é que nos faz
repugnarmos a questão do pecado, por mais prazeroso que seja, por mais possibilidade clara que venhamos a ter em vantagem de o praticá-lo, quando as escusas de quem quer que seja. E esse ato acontece, essa vitimação de nós mesmos, somos vítima da nossa própria inclinação. E essa vitimação, ela se dá em ficarmos sobre este prazer, este doce, sobre essas delícias, é por conta do engano promovido pela ignorância das Escrituras. O texto de Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então muitos acabam por experimentar essas delícias pela ignorância da Escritura, tanto quanto relacionado ao pecado que estão praticando e para ele é prazeroso, é doce, como também a questão das suas consequências. Segundo, que é o segundo ponto, um engano promovido pela ignorância das consequências do pecado. Por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. As consequências do pecado é uma separação permanente e eterna de Deus. Esta morte que Paulo diz, está falando da morte eterna, amado. Está falando da morte física. O salário do pecado é a morte. Está falando do futuro e da eternidade. E por último, isso é um engano promovido pela ignorância do juízo que já está reservado. Zofar, aqui, tudo o que ele falou, amado, não tem a sua verdade e o seu fundamento quando se referindo a Jó. Se referindo a Jó. Mas tem uma referência àqueles que vivem sob esse status de ímpio. Quando ele disse aqui no versículo 29, esta é a parte, ele falando das consequências de lá, depois que Deus fará vomitar, traz as consequências da família, os danos para a família, depois se você quiser ler, chega no versículo 29, o último versículo, ele diz: esta é a parte de Deus, é a porção do ímpio, esta é a herança que Deus lhe reserva. Então logo, parte do que ele está falando são consequências realmente, são fundamentos teológicos, bíblicos, no que diz a pessoa de um ímpio, de uma pessoa que vive no pecado e não quer largar ele, ainda que Deus, por sua infinita misericórdia e longanimidade, já tem feito de tudo, de todos os meios providenciais para despertar esta pessoa desse estádio, para livrar essa pessoa desse estado de vômito, da realidade de que todas essas delícias, ela terá um tempo, mas chegará o momento em que o juízo acontecerá sobre esta vida. E ele diz: da parte de Deus é a porção do ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Quando falamos herança, falamos depois da morte, amado. E o que faz base com as palavras de Josafá, com respeito a essa realidade teológica, é quando nós vamos para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Quando ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó: mas o céu e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição, agora, o que diz Pedro? Dos homens ímpios. Então, logo, o pecado poderá ser prazeroso. O pecado, ele pode ser doce,
até mesmo como mel. Mas chegará o tempo que haverá de vomitarmos este doce. Seja pelo agir e justiça de Deus, em humilhação, a colocar isso à luz da sociedade, colocar isso à luz da família, colocar isso à luz dos amigos, vai chegar esse momento em que haveremos, se permanecermos nele, a vomitar esse tão prazeroso, essas delícias em que acabamos de praticar ou até mesmo em viver por elas e através delas. Pense nisso, medite e reflita sobre essa verdade. Jamais seja o seu caso e o meu caso a questão do doce vômito. Compreenda esse tema. Compreenda a realidade repugnante desta verdade. E corra aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele mesmo garantiu que todos quanto viesse a Ele, jamais Ele o lançaria fora. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e nos guarde deste grande mal, ainda que, a exemplo de Davi, seja uma experiência amarga durante o percurso da nossa caminhada cristã. Um abraço a todos. Vamos estar orando primeiro, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa presença. Queremos, Senhor, pedir perdão aos nossos pecados e te agradecer, Senhor, por esta meditação, pela direção que o Senhor nos deu e que haja em nós, Senhor, certamente essa repugnância seja não pela parte do Senhor, mas a priori pela nossa parte, Pai. Nós possamos ter repulsa de tudo quanto diz respeito ao pecado, independente do doce, independente do prazer, por menor que ele possa nos proporcionar, e pelas ocasiões que tanto quanto venha a ser propícia. Venha a tua luz, Senhor, nos iluminar, nos dá graça e poder do Senhor para nos fazer dizer não ao pecado, a estes prazeres e a esta delícia, mas possamos viver unicamente para ti, em temor ao teu santo nome. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.